Fala, time! Para quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo falaremos sobre a rodada de segunda-feira, dia 17 de outubro, trazendo palpites, prognósticos e odds dos principais jogos. Você que chegou aqui pela primeira vez, não marca bobeira, já se inscreve no canal. Galera que tá há mais tempo, time, dá aquela moral, dá o likezão aí que é de graça e ajuda pra caramba o canal. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Bora lá, primeira análise, mas antes lembrando que tudo que eu falo aqui reflete única e exclusivamente a minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de entrada. Porém, se fizer sentido pra vocês, tamo junto sempre. Campeonato Brasileiro, Red Bull Bragantino versus Santos, jogo às 20 horas lá em Bragança. Olhando aqui a tabela de classificação, Santos meio de tabela, 11ª colocação com 40 pontos e o Red Bull Bragantino na 13ª colocação com 38 pontos. As duas equipes brigando aqui por zona de Sul-Americana e também, quem sabe, uma vaguinha na Libertadores. Até porque o Flamengo, o Furacão, o Corinthians, provavelmente, se alguma dessas equipes forem campeãs, vão liberar a vaga aqui para a Libertadores, para essas equipes que estão aqui embaixo, tá bom, galera? Então é muito provável que a gente tenha aí uma zona de pré-Libertadores até o G8, tá bom? Então, brigando aqui por Sul-Americana e vaga de pré-Libertadores, quem sabe? Vamos dar uma olhadinha aqui na race das equipes. O Red Bull Bragantino jogando em casa, das últimas 10 partidas, apenas uma derrota, ou seja, lá em Bragança, perde pouco. Empatou outras 3 e venceu 6. Tem uma tendência de vitórias jogando em casa. Falando de mercado de gols, o mais de 1,5 gols bate aqui em 7 das últimas 10 partidas. O Santos jogando como visitante, dos 10 últimos jogos, temos aqui apenas uma vitória. O Santos fora de casa praticamente não vence, empatou 4 e perdeu 5. A tendência do Santos como visitante é de derrotas ou empates. Falando de mercado de gols, o Santos vem numa tocada bem under. Under é uma tocada com poucos gols, tá bom, galera? Olha isso. 0x0, 1x0, 0x0, 1x0, 0x0, 1x0, 1x0. Placares magros, tá legal? O Red Bull Bragantino é uma equipe que em casa geralmente faz gols, mas o Santos fora a gente tem que tomar cuidado e vem numa tocada under, como eu acabei de falar. Porém, no histórico, a gente percebe aqui partidas com muitos gols, tá legal? Temos aqui, ó, 2x2, 1x1, 1x1, 4x1 e 2x2. Sempre mais de 1,5 gols. O ambas marcam também chamando a Liga Villarreal versus Osasuna, jogo às 16 horas. Olhando aqui a tabela de classificação, Osasuna na 8ª posição, 13 pontos. E o Villarreal, 9ª colocação com 12 pontos. Olhando rapidamente aqui a race das equipes, o Villarreal em casa, 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate. Muita consistência em casa, uma tendência de vitórias acentuada. E falando de mercado de gols, o mais de 1,5 gols vem muito quente, batendo em 5 de 5. O Osasuna, como visitante, também tem uma race bonita, um empate, apenas uma derrota e são 3 vitórias. Falando de mercado de gols, mais de 1,5 gols, batendo em 3 das 5 últimas partidas. Puxando aqui o histórico, temos 5 jogos, 2 vitórias para o Osasuna, são 3 vitórias para o Villarreal. Ou seja, o confronto é equilibrado. Falando de mercado de gols, mais de 1,5 gols, batendo em 5 de 5 e o ambas marcam também chamando a atenção, batendo em 5 de 5, tá legal? Sendo assim, sem dúvida alguma, primeira alternativa aqui com vocês, mais de 1,5 gols, odd de 1,30, me agrada, acho uma odd interessante, dá para encaixar naquela dupla, tá bom, galera? E também olhando o histórico, a gente vê que o mais de 1,5 gols ocorre com frequência no confronto. Temos uma odd aqui interessante, odd de 1,90, tá bom? Então é o seguinte, quem quiser uma entrada mais conservadora, com menos riscos, mais de 1,5 gols. Quem quiser tentar pegar essa odd maior, correndo mais riscos, ambas marcam odd de 1,90. Fechou? Bora lá, time, saindo da Espanha, chegando na Itália, Sampdoria versus Roma, jogo às 13h30, tá legal? Na casa da Samp, temos aqui a Roma na 6ª posição, 19 pontos, e a Samp, meu Deus do céu, última colocada, lanterninha da competição, com apenas 3 pontinhos em 9 jogos.
realmente uma campanha muito ruim. Olhando aqui a Race, a Sampdoria em casa, dos 5 últimos jogos, são 3 derrotas e 2 empates. E a Roma como visitante, 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. A Roma fora oscilando um pouquinho entre vitórias, derrotas e empates, porém a Samp numa campanha muito ruim, como a gente já percebeu, né? Olhando aqui o histórico, temos 2 vitórias para a Roma, 1 vitória para a Sampdoria e são 2 empates. No histórico, o confronto é equilibrado. Porém, no presente, a Sampdoria vem capengando. Vamos dar uma olhadinha aqui na odd. A odd para a vitória da Roma é uma odd de 1,78. Time, sem dúvida alguma, a Roma tecnicamente tem um time mais forte, está melhor na tabela de classificação e a Sampdoria lá embaixo sem nenhuma vitória até o momento no italiano. Então eu vou aqui, sem dúvida alguma, vitória da Roma com empate anula, até porque joga fora de casa e o histórico a gente viu que tem muitos empates, tá bom? Essa é minha entrada um pouquinho mais conservadora. Obviamente, que se chegar no ao vivo, a Roma estiver amassando a Sampdoria, aí você pode fazer uma entrada seca, tá legal? Time, ainda na Itália, temos aqui o jogo do Lecce versus Fiorentina, jogo às 15h45 na casa do Lecce. Olhando a tabela de classificação, Fiorentina 14ª posição, 9 pontos, Lecce 16ª colocação com 7 pontos. Olhando aqui os jogos, dentro e fora de casa, percebam uma coisa comigo. A Fiorentina, 1-1, 2-1, 2-0, 1-0 que sai de tendência e 4-0. Ou seja, o mais de 1,5 gols batendo em 4 das 5 últimas partidas, tá legal? Aí a gente vem aqui no Lecce. Vamos lá. 1-0 sai de tendência, 1-1, 2-1, 1-1 e 2-1. Mais de 1,5 gols em alta probabilidade para os dois lados, tá bom, galera? Então aqui nessa partida, sem dúvida alguma, eu venho buscar com vocês o mais de 1,5 gols. Olha a odd, 1,39, uma odd muito interessante, tá bom? Para quem quiser encaixar na dupla, já é uma odd bacana. E para de repente quem quiser esperar um pouquinho no ao vivo, deixar esse jogo começar 10, 15 minutos, você já vai ter uma odd mínima de entrada a partir de 1,50. Analisa o início da partida, se o jogo estiver intenso, melhor ainda, aumenta bastante a sua assertividade. Fechado? Bora lá, time, agora chegando aqui no Campeonato Argentino, temos Atlético Tucumã versus União Santa Fé, jogo às 21h30 na casa do Atlético Tucumã. Vamos lá, tabela de classificação, Tucumã na 3ª posição, com 45 pontos, brigando fortemente aqui por primeira colocação, tá bom? Já a União Santa Fé, 19ª colocação, com apenas 30 pontos. Se a gente dá uma olhadinha na Race, o Tucumã em casa, dos 5 últimos jogos, tem 3 empates e 2 vitórias. Nenhuma derrota, isso é importante. Falando aqui do União Santa Fé, jogando fora de casa, são 3 derrotas e 2 empates. A hora que eu venho para a odd, e eu tenho uma odd de 1,86, eu trabalho com vocês em pré-live, vitória do Tucumã, com empate anula e encaixa na duplinha. Fechou? Bora lá, time, agora chegando no Chipre, temos aqui o AEK versus o Nicosia. Jogo às 13 horas na casa do AEK. Olhando a tabela de classificação, o AEK na 5ª posição, com 10 pontos. Pega aqui o Nicosia na 13ª colocação, vice-lanterna até o momento, com apenas 4 pontinhos. A gente puxa aqui a Race, o AEK em casa. Você pode olhar aqui e falar, pô, Marco, 2 derrotas dos 5 últimos jogos? Calma, galera. Perdeu para o Fenerbahçe aqui pela Liga Europa, tá bom? E perdeu para o Rennes também pela Liga Europa. Então são 2 derrotas totalmente normais. Lá no Chipre, o AEK costuma fazer boas partidas, tá legal? Vai pegar o Nicosia, que dos 5 últimos jogos tem apenas 1 vitória, 1 empate e são 3 derrotas. E também, olhando a parte histórica, se a gente pega aqui o confronto, o AEK venceu 1, 2, 3 e tivemos 2 empates. Nenhuma vitória do time visitante, tá legal? Então, puxando aqui a odd do AEK, uma odd de 1,52. O que dá para fazer aqui? Quem for um pouquinho mais conservador, vitória do AEK, empate anula, dá para encaixar no bilhetinho, ou mesmo pegar a vitória seca. Aí eu recomendo sempre fazer no ao vivo, né? Pra gente sentir o favoritismo. Se o time da casa estiver amassando o visitante, aí você executa a sua entrada seca com a vitória do AEK. Se não, fica aqui, vitória, empate anula. Bora lá, time, dando sequência na Dinamarca, Silkeborg versus Randers, jogo às 14 horas na casa do Silkeborg.
Olhando a tabela de classificação, o Renders na segunda posição, 22 pontos, e o Silkeborg na quarta posição com 20 pontos, até o momento em uma campanha muito parecida. Olhando aqui a Race, o Silkeborg em casa, dos 5 últimos jogos tem 3 vitórias e 2 derrotas, porém, o que me chama a atenção aqui é mercado de gols. Olha isso, galera, 5-0, 2-1, 3-2, 1-0 que sai de tendência e 2-1. Ou seja, o mais de um gol e meio, batendo em 4 das 5 últimas partidas. Uma ótima probabilidade. O Renders como visitante, 3-1, 2-2, 2-0, 3-1 e 0-0 que sai de tendência. O mais de um gol e meio também vindo em alta probabilidade. E se a gente pega aqui o histórico, só reforça esta informação. 1-0 que sai de tendência, aí temos 2-0, 2-1, 2-1 e 2-2, tá legal? Time, vamos lá, o que eu vou trabalhar aqui com vocês? Mercado de gols, tá bom? O mais de um gol e meio, odd de 1.24, podendo ser encaixado numa dupla, acho sim uma boa alternativa. E para quem quiser correr um pouquinho mais de risco, dá para tentar também um ambas marcam. Odd de 1.70, uma odd bacana com risco um pouquinho maior. Uma coisa que é importante, a gente sempre faz o estudo em pré-live. Em pré-live a probabilidade é muito boa. Pode chegar na hora do jogo e rolar um 0-0? Claro que pode, isso aqui é futebol. Estou falando isso porque para vocês terem em mente que a gestão de banca é muito importante. Fechou? Time, agora chegando na Finlândia, separei uma partida que eu também achei interessante. Turku versus Jaro, jogo meio de 30, tá legal? Na casa do Turku. Galera, rapidamente, olha aqui comigo. Turku em casa dos 5 últimos jogos. Vamos lá, mercado de gols, tá? 2-2, 1-0 que sai de tendência. 2-0, 5-0, 2-2. É gol para tudo que é lado. Mais de um gol e meio, batendo em 4 dos 5 últimos jogos. O Jaro fora. 3-1, 1-0 que sai de tendência. 2-1, 2-2, 3-1. Mais de um gol e meio, muito forte. E o ambas marcam também chamando a atenção. Vamos dar uma olhadinha no histórico do confronto? 1-0 que sai de tendência. Aí vem 3-1, 2-1, 4-1 e 2-1. O mais de um gol e meio vindo muito forte. E o ambas marcam também. E que eu vou trabalhar aqui, sem dúvida alguma, mais de um gol e meio e ambas marcam. Vamos lá, mais de um gol e meio, pagando uma odd de 1.33, dá para encaixar na duplinha, acho bem interessante essa odd, tá bom? E também o ambas marcam correndo um pouquinho mais de risco, com uma odd de 1.84. Fechado? Bora lá, time, agora chegando em Israel, temos aqui Maccabi Haifa versus Hapoel, jogo às 14h30 na casa do Haifa. Olhando aqui classificação, Haifa na segunda posição, 15 pontos, o Hapoel na sétima posição com 10 pontos. Puxando aqui a Race, o Haifa em casa, 5 jogos, 4 vitórias e apenas uma derrota. A derrota foi nada mais, nada menos que pro Paris Saint-Germain, ou seja, uma derrota totalmente normal. E a última vitória do Haifa meteu 2-0 na Juventus, tá bom? Pela Champions League. O Hapoel jogando como visitante, 5 jogos, 2 empates, 3 vitórias. Tem sim uma boa consistência jogando fora como visitante, obviamente. Falando de mercado de gols, mais de um gol e meio, batendo aqui em 5 de 5, alta probabilidade. Time, sem dúvida alguma, o Haifa joga em casa, é favorito, e o mercado já precificando o favoritismo. Odd de 1.22, dá para encaixar na duplinha, é uma alternativa. E que a gente pode pensar aqui também, para quem quiser aumentar um pouco essa odd. O Haifa, geralmente, ele começa de forma bem intensa as partidas, tá bom? Então, primeiro, começou forte, chute a gol, escanteio, amassando o visitante, a gente pode pensar numa vitória do Haifa no primeiro tempo. Vitória esta HT, essa odd automaticamente sobe. Também podemos pensar aqui num cenário de over meio gol HT, que é um golzinho no primeiro tempo. Jogo intenso, você acompanhando no ao vivo, aí eu sempre repito, chute a gol, escanteios, muita pressão. Você tem uma odd acima de 1,50, você pode pegar o seu green no primeiro tempo através desse gol, tá bom? O Haifa geralmente faz esses gols. Mas fique esperto, porque a gente precisa de intensidade. A gente tem muitos times que às vezes têm uma característica de fazer o gol no primeiro tempo, só que começa meio devagar, tá bom? Então toma cuidado. Vou dar um exemplo, galera. O Manchester City. Quer exemplo melhor do que esse? Então, toma cuidado. 0-0 com o Copenhague e jogou com o Liverpool e também não fez gol. City em crise? Interrogação. Claro que não, eu estou brincando, mas é só para trazer um exemplo aqui para vocês que a gente precisa de intensidade para executar essa entrada.
tá bom? Também para quem quiser criar aqui uma entradinha, talvez uma vitória do AIFA com mais de 1,5 gols, e aí você coloca para o AIFA ter mais do que 2 ou 3 escanteios na partida. Fechou? Time, como de praxe, segunda-feira, paro sempre por aqui, Noruega da segunda divisão, tá bom? Várias partidas muito boas para se trabalhar em mercado de gols e também Gol HT, tá legal? 4 partidas às 13 horas, hora do almoço. Quem puder, vai para frente da tela. Se o jogo tiver intenso, tenta pegar o over meio gol HT, que aqui geralmente sai. A gente vai ter o jogo do Bran, que é o monstrinho lá da segunda divisão, tá bom? Então, assim, obviamente que eu não estou falando apenas dessa partida. Eu gosto dos 4 jogos, tá bom? Às 13 horas, vou estar esperto aqui. Começou a ter muito chute a gol, muito escanteio, muita pressão, a gente vai tentar pegar o over meio gol HT, tá bom, galera? E também, para quem não puder acompanhar no ao vivo, são boas partidas para a gente trabalhar pelo menos 2 golzinhos, tá bom? Então, mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos, também é um bom cenário em pré-live para essas partidas. Time, parei também na Suécia, temos aqui Göteborg versus Malmo Safadão, jogo às 14h10. Olhando primeiro zona de classificação, as duas equipes praticamente juntas, né? O Malmo com 42 pontos, sexta colocação, Göteborg com 36 na oitava colocação. Porém, o que eu quero trabalhar aqui com vocês é mercado de gols. Olha isso, a race do Göteborg em casa, 3x1, 3x1, 2x0, 1x0 que sai de tendência e 2x0. Das 5 últimas partidas, 4 mais de 1,5 gol. O Malmo como visitante, 1x0 saindo de tendência, aí temos 2x1, 3x2, 3x2 e 9x0. Puxando o histórico, 2x0, 3x0, 2x1, 0x0 sai de tendência e 3x0. A probabilidade é muito interessante para mais de 1,5 gol, pelo menos em pré-live. Mais de 1,5 gol com uma odd aqui de 1,26, podendo muito bem ser encaixada numa dupla. Time, aí para fechar, antes do nosso bilhetinho final, mais uma análise agora na Suíça, tá bom? Temos aqui o Xamax versus Schaffhausen, jogo às 15h15 na casa do Xamax. Vamos lá, time, o que eu quero trabalhar aqui com vocês? Rapidamente olhando a race, né? Eu vou trabalhar em mercado de gols, tá bom? A gente tem aqui o time do Xamax, 4x0, 2x1, 1x1, 1x0 sai de tendência, 3x2. É gol para tudo que é lado. Pega o Schaffhausen jogando fora, 3x0, 3x1, 1x1, 5x1, 2x0. 5 de 5, mais de 1,5 gol, batendo no teto. Puxando aqui o histórico, 2x1, 3x0, 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 1x0 que sai de tendência. O mais de 1,5 gol vem em altíssima probabilidade. Mais de 1,5 gol, odd de 1,23 encaixa naquela dupla. Nesse jogo, fique esperto também. Jogo em alta intensidade, pegar o gol no primeiro tempo, ele geralmente sai, tá, galera? Over meio gol HT, odd acima de 1,50.